Bom dia, seja muito bem-vindo à Igreja Red, que alegria contar com cada um de vocês aqui nessa manhã um pouco mais fria. Nós estamos muito felizes porque ao longo desse mês nós temos tratado um assunto tão importante, tão relevante, que se chama generosamente. Nós temos falado sobre generosidade, tentando resgatar a importância de uma vida generosa, um coração generoso. Eu lembro que no começo da série, a pergunta que eu trouxe foi: você se considera uma pessoa generosa? Eu não sei se você já conseguiu fazer essa reflexão, se você já conseguiu compreender quais são os critérios, porque ao longo da série nós viemos trabalhando isso através também do Cata, pastor Tiago Cata. O pastor Washington também trouxe uma mensagem na semana passada falando a respeito de tudo isso. E a grande questão é essa: nós queremos te levar a pensar, a refletir sobre isso. Eu quero encerrar nossa série de mensagens fazendo uma última pergunta. Não mais o que você pensa sobre a sua generosidade, mas o que Deus pensa a respeito dela. A pergunta que eu quero te fazer é: você crê que Deus está satisfeito com o seu nível de generosidade? Talvez você está satisfeito. Talvez você se considera uma pessoa generosa. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: você crê, acredita que Deus está satisfeito com o seu nível de generosidade? Encerrando a nossa série hoje, eu gostaria de te ajudar a responder essa pergunta. Porque na palavra de Deus nós temos uma igreja que é apresentada como uma igreja realmente generosa. E hoje nós vamos olhar para essa igreja, ou para essas igrejas que foram generosas de uma maneira extravagante. E o apóstolo Paulo, ele usa essas igrejas como uma referência para nós, dizendo assim: olha, é isso aqui que nós devemos ter como referência, que nós devemos buscar em nossas vidas, em nossas igrejas. O tema que eu quero falar hoje com vocês é esse: causando impacto eterno. Porque é isso que a generosidade faz. Nós veremos hoje aqui que a generosidade, ela causa um impacto eterno. Ela faz uma diferença eterna. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 5 a 14, nós vamos ler juntos. E hoje nós vamos estudar, na verdade, dois capítulos, capítulo 8 de 2 Coríntios e capítulo 9. Mas eu quero que a gente leia esse texto juntos. E por que eu tenho feito questão de te convidar a abrir a tua Bíblia? Porque eu tenho percebido o seguinte, gente: nós, com esse mundo em que nós vivemos hoje, altamente tecnológico, hoje nós temos a palavra de Deus no celular, nós temos várias versões da Bíblia no tablet, no computador, e tudo isso é muito legal. Não há nenhum problema em você usar a Bíblia no seu celular ou no seu tablet. É a palavra de Deus. Essa Bíblia aqui no papel, ela não é mais santa do que a Bíblia que está no celular. É a mesma Bíblia. Qual é a diferença então? Por que ler no papel? Porque eu tenho percebido que esse mundo das telas tem nos tornado mais preguiçosos. E essa preguiça tem gerado um sedentarismo intelectual. E nós estamos emburrecendo. Me perdoe, mas essa é a verdade a respeito de todos nós. Nós estamos emburrecendo. Nós não conhecemos mais a palavra de Deus. E a Red, ela é uma igreja que foi criada para ser uma igreja bíblica, mas ela é uma igreja contemporânea. Então nós começamos a trazer a palavra de Deus aqui na tela, e tudo isso é muito legal. Olha que igreja diferente, eles apresentam a Bíblia ali num telão de LED. Mas sabe o que eu percebi? Nós temos percebido é que aos poucos as pessoas estão esquecendo completamente da palavra de Deus e se tornando preguiçosas, não estão mais estudando. Essa semana, conversando com a minha mãe sobre isso, ela disse: Tiago, eu
eu comecei a mexer no tablet, no celular, e eu estou começando a esquecer os versículos. Eu vou voltar para a Bíblia de papel. Eu falei, mãe, eu também estou voltando para a Bíblia de papel, porque é um exercício que nos ajuda a desenvolver o nosso intelecto. Você pode compreender melhor o contexto, onde estão as passagens, e você pode anotar. Algumas semanas atrás, uma mãe me mandou uma foto da filha que anotou a Bíblia inteira dela com os pontos da pregação. Tem gente que, além da Bíblia física, traz caderno e cria esboço. Gente, isso nos ajuda a absorver o conteúdo. E esse é o objetivo. O objetivo é que nós possamos sair daqui transformados por aquilo que Deus falou conosco. Então eu quero te convidar, não só abrir a tua Bíblia, mas abrir teus ouvidos, abrir teu coração, para que de fato você permita que Deus fale com você. E o nosso texto de hoje é 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 5 a 14. O texto diz o seguinte, versículo 5. Portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta. Que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, os teus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. Eles orarão por vocês com profundo afeto por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Graças a Deus por essa dádiva tão maravilhosa que é contribuir, que nem as palavras conseguem expressar. Bom, gente, esse texto de 2 Coríntios capítulo 8 e 9, esses dois capítulos da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ao povo de Corinto, são muito importantes para nós, porque Paulo vai falar sobre contribuição. E, gente, falar sobre dinheiro é um assunto difícil. Nós podemos cometer dois erros quando nós estamos falando sobre esse assunto. O primeiro erro é nós tratarmos essa questão do dinheiro da maneira errada, abusarmos desse assunto, manipularmos pessoas, enganarmos pessoas. É o que mais nós temos visto no nosso país, infelizmente. Mas o outro erro, o outro perigo que nós podemos cometer é o perigo de, por medo diante de um assunto tão delicado, tão sensível, através do qual tanto abuso tem sido cometido. O outro perigo é nós cairmos no outro extremo e não falarmos sobre esse assunto. Porque esse assunto é extremamente importante e relevante, afinal de contas a palavra de Deus fala muito sobre esse assunto, e Jesus Cristo falou muito sobre essa questão do dinheiro. E por que a Bíblia fala tanto sobre isso? Não é porque Deus quer o nosso dinheiro, não é isso. É porque o dinheiro quer a gente. O dinheiro quer nos controlar, o dinheiro quer se tornar o nosso Senhor, o dinheiro quer nos escravizar. Então o problema da Bíblia não é nós termos o dinheiro, mas é o dinheiro nos ter, é o dinheiro nos controlar. Nós não podemos permitir isso. E sabe o que a Bíblia apresenta como o remédio, a resposta à mesquinhez, à avareza
a ganância, sabe qual é a resposta? É a generosidade. Então, a generosidade é uma chave muito importante na palavra de Deus, que nos ajuda a lidar com essa questão do dinheiro. E é sobre isso que Paulo está falando aqui nesses 2 capítulos que ele está escrevendo à igreja de Corinto. Corinto era uma cidade romana. E gente, olha que legal, olha que interessante isso. A igreja de Corinto foi uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Não é à toa, tá, gente? Os corintianos sempre deram muito trabalho em toda a história, tá? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo tem uma série de questões para tratar. Teve um caso de incesto na igreja de Corinto, que o rapaz estava pegando uma pessoa da família dele lá. Imagina, sabe quando a gente vê escândalos na igreja? E a gente fala assim, ai, Jesus está voltando. Gente, escândalo na igreja faz 2000 anos. Porque a igreja tem um problema de DNA. Sabe qual é o DNA da igreja? A igreja é feita de pecadores. E esse processo de transformação da nossa vida é um processo que demanda tempo, demanda estudo, demanda crescimento. E Paulo confronta essa igreja, confronta essa situação. E inúmeras outras situações, por exemplo, na igreja de Corinto, houve um problema de que as pessoas estavam buscando dons. E elas queriam se aparecer, elas diziam, meu dom é melhor que o seu. Porque eu falo em línguas e você não fala. Porque eu faço isso e você não faz. E Paulo vem e quebra tudo, dizendo o seguinte, parem de ser orgulhosos. Porque o dom não é sobre nós, o dom é sobre o outro. Então a igreja de Corinto era uma igreja orgulhosa, uma igreja que se achava, e Paulo confronta na primeira carta a eles. Na segunda carta, que é essa que nós acabamos de ler, Paulo vai elogiar eles por uma série de situações que foram tratadas na igreja. Então, aquele caso do menino, do rapaz que cometeu incesto foi tratado, o rapaz se arrependeu. Ele foi acolhido na igreja e ele continuou crescendo com Cristo. Essa é a história da igreja, gente. Escândalos acontecem, pecados acontecem. Mas eles devem ser tratados de forma correta, com amor, mas com verdade. E uma série de situações entre eles foi tratada, mas teve uma pendência que ficou. Sabe qual foi? Uma oferta. A igreja de Corinto tomou uma decisão de participar de um projeto das igrejas daquela época. O que estava acontecendo, gente? Naquela época, houve uma grande fome na região da Judéia, da Grécia e do Egito. O profeta Ágabo foi um profeta que, lá em Atos capítulo 11, versículos 27, 28 e 29, Ágabo foi um profeta na igreja que ele disse que viria uma grande fome na época do imperador Cláudio. E foi exatamente o que aconteceu. 16 anos depois do início da igreja primitiva, Jesus ressuscitou, voltou aos céus, a igreja começou. 16 anos depois veio um período de muita fome. Lá no Egito houveram enchentes porque o rio Nilo transbordou. Muito parecido com aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, quando o rio Guaíba e outros rios lá da cidade de Capivari, outros rios transbordaram. Lá no Egito o rio Nilo transbordou e as enchentes, elas acabaram acabando com as colheitas. Uma grande fome tomou conta da terra. Provavelmente também houveram problemas ali na Judéia, talvez uma grande seca naquela região, talvez problemas com gafanhotos, que era algo muito comum naquela época, e uma grande fome tomou conta daquela região. E a igreja de Jerusalém, gente, empobreceu muito. Lembra que a igreja de Jerusalém, no seu início, Pedro ele pregou lá em Atos capítulo 2, e 3.000 pessoas se converteram, entre mulheres e famílias, pode ter chegado a mais de 5.000 pessoas. E de repente lá em Jerusalém tinham 5.000 pessoas que deixaram suas terras e ficaram por ali, pessoas que estavam vivendo sem nada. Então pessoas começaram a ser generosas. Lembra da igreja primitiva? Um foi lá, vendeu propriedade. Aí veio Barnabé, vendeu um terreno que ele tinha também no condomínio Pinheiro. Ele vendeu o terreno, né? E ele doou lá para a igreja. Isso não é uma indireta, e o pessoal começou a se ajudar. Mas 16 anos passaram e aquela igreja de Jerusalém acabou empobrecendo muito.
Então o modelo da igreja de Jerusalém, ela serve de modelo para nós, mas a maneira como eles lidaram com os recursos não é necessariamente o modelo para nós hoje. Nós precisamos trabalhar de maneira consciente com os nossos recursos, e hoje nós vamos falar sobre isso. Então a igreja de Antioquia decidiu levantar uma oferta para a igreja de Jerusalém. É como que aconteceu aqui esse ano, no mês de maio, quando nós como igreja, igrejas do Brasil inteiro decidiram levantar uma oferta para as igrejas do Rio Grande do Sul. Antioquia decidiu levantar uma oferta. A igreja de Corinto, quando soube que iam levantar uma oferta para a igreja de Jerusalém, a igreja de Corinto tomou a frente e disse o seguinte: nós queremos participar desse projeto, conte com a gente, estamos nessa. Paulo ficou muito feliz. Só que Paulo, ele saiu da cidade de Corinto, ele foi para a região de Tessalônica, Filipos, e a igreja de Filipos e Tessalônica, quando souberam que o povo de Corinto ia ofertar, o povo de Tessalônica e Filipos, que eram duas cidades muito pobres, esse povo falou o seguinte: nós também queremos contribuir. E eles contribuíram de maneira extravagante, abundante, mesmo em meio à pobreza. E um ano se passou, e a igreja de Corinto não enviou oferta. Então Paulo escreve a carta de 2 Coríntios, e nesses capítulos Paulo vai incentivar eles, dizendo o seguinte: gente, olha, nós estamos voltando para aí, e eu gostaria muito que vocês já deixassem separada aquela oferta que vocês prometeram e até hoje não cumpriram. Cumpram aquela oferta que vocês fizeram, aquilo que vocês falaram, o voto que vocês fizeram, a promessa que vocês fizeram. Todo mundo está sabendo do que vocês falaram. Então agora, verdadeiramente, façam aquilo que vocês se comprometeram a fazer. E nos capítulos 8 e 9, Paulo ele vai falar muito sobre como funciona essa questão da contribuição. Paulo vai falar sobre por que contribuir e como contribuir. Eu gostaria de olhar para essas duas questões. A primeira delas é por que contribuir. Paulo vai explicar para o povo de Corinto isso. Ele diz o seguinte: a primeira razão é porque a graça de Deus nos torna pessoas generosas. Ele diz no versículo 1 e 2: agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus em sua graça tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Macedônia, ele quer dizer igreja de Filipos e igreja de Tessalônica. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Essas igrejas decidiram ser extremamente generosas, enviaram uma grande oferta para a igreja de Jerusalém. E olha que interessante, Paulo vai dizer que essa rica generosidade, de onde que ela vem? Ele diz: queremos que saibam o que Deus em sua graça tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Ou seja, a generosidade, ela é fruto de um coração que foi alcançado pela graça de Deus. O que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus. Nós somos alvos desse favor imerecido, esse amor imerecido, essa misericórdia merecida, a vida de Cristo entregue por nós naquela cruz, de maneira que nós não merecíamos. Essa é a graça. Quando nós compreendemos o que Deus fez por nós, quando essa graça, esse perdão, esse amor alcança o nosso coração, essa graça enche o nosso coração de alegria. Veja, elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza. Olha isso, sua grande alegria. O que a graça de Deus causa na nossa vida é uma grande alegria. Quando nós experimentamos essa graça, há um transbordamento de alegria na nossa vida. E olha que interessante isso. Eu quero que você olhe para a palavra anterior, para as palavras anteriores e para as palavras posteriores, porque ele vai dizer que é grande alegria, mesmo diante das muitas provações e muitas aflições que eles estão enfrentando. Muitas aflições. E extrema pobreza. Gente, nós achamos que alegria tem a ver com recursos, com dinheiro, com ter tudo. A igreja da Macedônia, de Filipos e de Tessalônica está mostrando para nós que alegria
independe das circunstâncias. Eles têm grande alegria. Eles estão sofrendo duras aflições. O que está acontecendo? Se você for estudar a carta de Paulo ao povo de Tessalônica, você vai descobrir que eles foram perseguidos. Paulo teve que fugir de Tessalônica. Eles foram duramente perseguidos, provados. Eles perderam o emprego, foram abandonados pelas famílias, pelos familiares, foram desprezados pela cidade. Eles perderam praticamente tudo. E diante dessas aflições, eles estão vivendo, gente, não é pobreza, é extrema pobreza. Extrema. De onde que vem esse desejo de ser generoso, mesmo diante de circunstâncias tão difíceis? Vem dessa grande alegria, esse transbordamento da alegria, da graça de Deus, de viver muito além das circunstâncias. Esse é o grande segredo da vida, gente. Como o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12, ele disse: aprendi o segredo de viver contente, alegre em toda e qualquer situação. Seja com fome, seja com muito, com pouco, eu aprendi o segredo. Gente, essa igreja está vivendo o segredo. Esse é o segredo. Não é quanto nós temos, é o que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Essa grande alegria transborda. Portanto, generosidade é a alegria que transborda da graça de Deus. Essa igreja foi alcançada pela graça. A graça nos faz pessoas generosas. Eles estão transbordando de alegria por essa graça imerecida que alcançou a vida deles e nada mais importa. Portanto, como disse John Piper, se você não está experimentando uma medida significativa de profunda alegria em Deus, você não é capaz de amar as pessoas, você não é capaz de ser generoso. Primeiro você precisa experimentar essa profunda alegria. Você já experimentou essa profunda alegria na tua vida? De estar contente mesmo diante de duras aflições, de circunstâncias tão difíceis. É isso que a graça de Deus faz na nossa vida e no nosso coração. Mas ele continua dizendo: posso testemunhar que eles deram não apenas o que podiam, mas deram muito além disso. Eles não deram o que podiam, eles foram muito além do que eles podiam. Eles doaram sacrificialmente e o fizeram por iniciativa própria. Não teve coerção, não teve apelo de Paulo: olha lá, quem dá 1.000, quem dá 10.000, não teve nada disso. Eles tomaram a iniciativa. Falou assim: nós queremos, nós fazemos questão, está aqui o que nós temos e o que nós não temos. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Sabe por que eles suplicaram repetidamente? Porque Paulo estava muito preocupado. Paulo, nesse texto, vocês vão ver depois, eu vou mostrar. Paulo, ele fala assim: gente, a gente tem que tomar cuidado para também não exagerar, não dar o que a gente não pode. Mas diz que esse povo virou para Paulo e eles suplicaram repetidamente: Paulo, por favor, Paulo, nos dá, nós queremos muito participar disso, Paulo. É a graça de Deus. E ele continua dizendo: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Olha que interessante essa dinâmica do que acontece na nossa vida. Primeiro eles se entregaram a si mesmos ao Senhor. A consagração da nossa vida precede a nossa doação. A consagração, ela precede a contribuição. O que Paulo está dizendo é que primeiro eles consagraram o coração deles a Deus. Eles se entregaram completamente a si mesmos. Eles entregaram a vida deles por completo ao Senhor. Deus, está aqui nossa vida. E depois disso, eles se entregaram a nós, para fazer a vontade de Deus através de nós, amando o próximo e sendo generosos. Deixa eu mostrar isso para vocês de uma outra forma, tá? Esse aqui é o não cristão. Essas são as áreas da vida de todos nós, algumas áreas: profissão, dinheiro, trabalho, família, estudo, lazer. No centro da vida de um não cristão
no coração dessa pessoa está o seu eu. Eu decido. A minha carreira eu decido, o meu futuro eu decido, o que eu faço com o dinheiro eu decido, a família eu decido, estudo eu decido, lazer, o que eu vou fazer na minha... Eu decido, sou eu. O centro da sua vida é, o que controla a sua vida é o seu eu. O que eu quero, a minha felicidade, a minha satisfação pessoal. Como é na vida de uma pessoa religiosa? Na vida de uma pessoa religiosa existem as mesmas áreas, mas tem um elemento novo: Jesus. Jesus faz parte da minha vida. Eu vou na igreja domingo, eu leio Café com Deus Pai. Gente, o que eu estou vendo de absurdo na internet. Ontem a Nath ligou, ai que feio isso, o pastor e a esposa do pastor assistindo Casamento às Cegas. Aí o casal entrou para aquela lua de mel lá da série Casamento às Cegas, e a menina abriu na frente da televisão com o cara que ela estava se relacionando, que nem o marido dela, Café com Deus Pai. Gente, essa é a vida de pessoas que são religiosas. Jesus está aqui também. Jesus faz parte da vida deles, mas Jesus não é o centro da vida deles. No centro da vida deles tem o eu. Jesus é só um acessório. Deus é só um acessório. Na vida de um discípulo verdadeiro de Cristo, existem todas essas áreas, mas a diferença é que Jesus está no centro. Gente, é isso que a igreja de Tessalônica e Filipos viveu. Eles se entregaram a si mesmos, inteiramente a Jesus. E com o fato de Jesus controlar a sua vida, todas as outras áreas da vida deles foram rendidas na mão de Cristo. Então entenda uma coisa: uma pessoa verdadeiramente convertida a Cristo terá todas as áreas da sua vida convertidas a Cristo, inclusive o bolso. O bolso, o nosso bolso, é a área mais sensível da vida humana. A área mais sensível da vida do ser humano é o bolso. Quando a conversão atinge o nosso bolso, aí sim isso significa que aconteceu salvação na nossa vida. Porque nós abrimos mão de tudo na nossa vida, menos do que é nosso. E é tão interessante isso, porque quando Jesus entra na casa de Zaqueu, lembra a história de Zaqueu? Jesus entra na história de Zaqueu lá na casa dele. E Zaqueu, depois do tempo com Jesus, ele diz o seguinte: eu vou restituir tudo que eu roubei e eu vou repartir com os pobres tudo que eu tenho. Quando Zaqueu fala isso, do bolso dele, Jesus vira para Zaqueu e fala assim: agora veio salvação a esta casa. Quando houve consagração total. Esse é o sinal da salvação, da graça de Deus na nossa vida. Quando essa graça nos alcança, é impossível nós não nos tornarmos pessoas generosas. A nossa reação é como a de Zaqueu. A nossa reação é como a da igreja de Tessalônica e de Filipos. Por favor, nós queremos ajudar, nós queremos fazer a diferença. Assim como o nosso Deus se doou por nós, nós queremos nos doar também, contribuir também. Então Paulo diz o seguinte: não estou ordenando que o façam, mas sim, agora está falando com o povo de Corinto, testando a sinceridade do seu amor ao compará-lo com a dedicação dos outros. Olha o que aconteceu lá. Então agora eu estou fazendo um teste. O amor de vocês é sincero? Entenda uma coisa: a contribuição, ela é um teste da saúde da nossa piedade, da nossa devoção a Deus. Se você não contribui, se você não é generoso, talvez o seu amor não seja sincero. Porque a Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro está o seu coração. Onde está o seu tesouro? Onde você investe? No que você está gastando? É ali que está o seu coração. Portanto, como disse o John Piper, a generosidade não nos faz merecer a vida eterna, mas ela mostra onde está o nosso coração. O coração dessas igrejas estava em repartir. Mas a segunda razão é que
Porque o nosso Deus é generoso. Nós devemos contribuir não só porque a graça de Deus nos faz pessoas generosas, mas porque o nosso Deus é generoso. Veja 2 Coríntios 8:9 diz: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que graça é essa? Que favor imerecido é esse? Embora fosse rico, por amor a vocês ele se fez pobre. Para pensar nisso um pouco. O nosso Deus, o Deus do universo, Deus Criador, que é o Rei de todo o universo. O universo inteiro pertence a Ele. Eu soube de uma história de que caiu um meteorito uma vez na Terra, o pessoal dividiu lá e venderam por milhares e milhares de dólares um pedaço de meteorito, desse tamanho. Milhares de dólares o meteorito. Deus é o Criador de todo o universo, tudo pertence a Ele. Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata. O Deus que é assistido pelos anjos no céu, deixou esse lugar de conforto celestial e glória celestial para vir à terra. E ele se fez pobre. Ele nasceu numa manjedoura. O Rei do universo não nasceu no Sírio libanês. Ele nasceu numa manjedoura. Ele cresceu numa família de carpinteiros. Trabalhou na carpintaria com o pai dele. Sabe qual era a profissão de Jesus? Jesus era carpinteiro. Mas ele era muito mais que um carpinteiro. Além disso, diz o texto bíblico que no seu ministério, o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Você entende tudo que Cristo abriu mão? Ele abriu mão de tudo. Essa é a graça do nosso Deus. Que graça, esse favor imerecido, esse amor, essa misericórdia que nós não merecemos. Que Deus é esse? Que Deus é esse que abre mão de tudo que tem, tudo que pertence a Ele, para vir me servir? Que Deus é esse? E o texto diz, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E que riqueza é essa? Ele não está falando de riqueza material, porque eu sou filho do rei, eu vou ser rico materialmente. Não é isso. É uma riqueza que dinheiro não compra. Como diz o Tim Keller, a solução para a mesquinhez é a reorientação à generosidade de Cristo, de como Ele derramou sua riqueza sobre você. Agora você não precisa mais se preocupar com dinheiro. A gente não precisa mais se preocupar com dinheiro, porque a cruz prova o cuidado de Deus por você e lhe dá segurança. Gente, dinheiro compra carro blindado, mas não compra a segurança real. Nós temos um Deus cuidando da nossa vida. Nós nos tornamos muito mais ricos do que o dinheiro poderia nos dar segurança. Ele continua dizendo, agora você não precisa mais invejar o dinheiro de ninguém. Porque o amor e a salvação de Jesus conferem a você um status notável que o dinheiro não pode dar. A gente quer ter um status notável. E a gente compra carro, a gente compra roupa, e a gente quer ser admirado pelas pessoas. Mas veja, o status que nós recebemos por meio da cruz de Jesus, o dinheiro não pode dar. Que status é esse? Nós somos filhos de Deus. Esse é o maior título que um ser humano pode ter na vida, é ser chamado filho de Deus. Você pode ter um currículo incrível, você pode ter diploma, você pode ter riquezas e bens materiais, mas nada se compara a ser chamado e considerado filho de Deus. O dinheiro não pode salvar você da tragédia ou lhe dar o controle do mundo caótico. Só Deus pode fazer isso. O dinheiro compra remédio, mas não compra saúde. O dinheiro compra riquezas materiais, mas não compra a vida eterna. O nosso Deus nos fez ricos de uma riqueza que o dinheiro não pode comprar, que o mundo não pode nos dar. Terceiro lugar, nós devemos contribuir porque a graça nos faz generosos, porque nosso Deus é generoso e porque há recompensas espirituais. Existem recompensas espirituais. O texto diz, 2 Coríntios 9:6, lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Esse texto aqui é recorrente em toda a Bíblia.
A Bíblia fala sobre isso. O Provérbios 11, por exemplo, vai falar que aquele que retém perde tudo, mas aquele que doa generosamente continua prosperando. A alma generosa, Provérbios 11, 25 diz, a alma generosa prosperará. Agora, peraí, calma. Esse texto e esse princípio é um dos princípios mais utilizados para manipular pessoas, enganar pessoas. Porque infelizmente isso é usado dentro de uma perspectiva, um contexto incorreto, uma aplicação incorreta. Hoje nós temos sido tomados aqui no Brasil pela tal da teologia da prosperidade. E pior, mais do que da teologia da prosperidade, que fala sobre riqueza material, agora há uma nova teologia da prosperidade, que é a teologia da prosperidade emocional. Você é o centro do coração de Jesus. Nós somos o centro. Não, nós não somos o centro. Exatamente por isso que Paulo está falando tudo que ele está falando, porque nós não somos o centro. Cristo é o centro. E porque nós amamos a Cristo, nós colocamos os outros no centro, porque Jesus disse, quando você fizer algo a essas pessoas, vocês estarão fazendo a mim. Então nós servimos os outros porque estamos servindo a Cristo. Então a teologia da prosperidade está aí, é por isso que a gente tem que ter tanto cuidado, porque existem essas igrejas televisivas e esse evangelho da prosperidade, da teologia coach está tomando conta do Brasil e destruindo o evangelho. Então deixa eu te mostrar claramente quais são as diferenças da teologia da prosperidade, que não é uma teologia, tá? Porque ela não encontra nenhuma base bíblica, e a teologia da cruz, a teologia da graça, que é o que nós vivemos hoje. Quais são algumas diferenças? Primeiro, teologia da prosperidade, ênfase na riqueza material. Você vai ter dinheiro. Já viu aqueles testemunhos? Nossa, eu vim aqui nessa igreja, agora eu tenho 5 celulares, eu tenho 10 carros, eu tenho uma casa na praia, uma casa nas montanhas, uma casa em Dayatuba e uma casa no condomínio X. Todo mundo, e eu sou da igreja tal. Agora, a teologia da cruz, ela não traz uma ênfase na riqueza material. A teologia da cruz, ela traz uma ênfase na riqueza espiritual. É espiritual a riqueza, tá? O discurso da teologia da prosperidade é triunfalista, foco na vitória, no sucesso e na prosperidade. Prosperidade terrena, já viu aquele papo assim, culto da vitória. É a campanha do sucesso, dos milagres, tudo vai dar certo na sua vida. E se algo não está dando algo certo na sua vida, é falta de fé. Porém, o discurso da teologia da cruz é centrado na cruz, a aceitação do sofrimento como parte do caminho cristão. Gente, o fato de ser cristão não nos isenta do sofrimento, não nos blinda das dificuldades. Deus vai usar o sofrimento na nossa vida, como está usando na vida de Tessalônica e Filipe, para nos forjar e nos tornar mais parecidos com Cristo. Mas na teologia da prosperidade, o crente não pode sofrer. Se está sofrendo é falta de fé, é pecado. Deus é visto como um meio para alcançar riquezas e sucesso. É a teologia da Xuxa, tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Agora, na vida cristã, na teologia da cruz, Deus é visto como um fim em si mesmo, digno de toda adoração, independente das circunstâncias. Ele é um fim em si mesmo. A alegria não é o que Ele vai me dar, a alegria é Ele, é ter prazer nele, é me satisfazer nele. Eu não torno Deus um ídolo. Deus é meu Deus e eu vou adorá-lo independente das circunstâncias que eu estou vivendo, porque eu encontrei prazer nele. Promessa de saúde e prosperidade financeira como direito. Eu quero o que é meu, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Deixa eu te falar uma coisa, nunca faça essa oração. Se você já fez, caia de joelhos agora e pede perdão a Deus. Ai, Deus, restitui, eu quero o que é o meu direito. Gente, o nosso único direito é o inferno. Se você orou isso, você pediu, Deus, me manda de volta para o inferno. É o que eu quero, é o meu direito. O nosso único direito é esse. Mas Deus nos concede pela graça, amor, perdão e uma vida eterna. Então não ora para Deus te devolver o que é de direito teu, porque a única coisa que você merece é condenação. Reconhecimento da realidade do sofrimento e da dificuldade como uma oportunidade de crescimento. A teologia da cruz é essa, eu vou morrer para mim mesmo e eu vou seguir Jesus, não é sobre o que eu quero.
Por último, foco na realização pessoal e no conforto material como prova de fé. É sobre mim, Deus está aqui para me servir. É o meu Deus e eu estou no centro do coração de Jesus. Porém, aqui da cruz, foco na graça, na redenção espiritual, na comunhão com Deus como as maiores. A maior bênção é ter um relacionamento com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe esse papo assim, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus. Nós já temos o melhor habitando dentro de nós por meio do Espírito Santo. Nós temos uma vida abundante dentro de nós. Então para de buscar em coisas aquilo que só Deus pode dar. A maior alegria não são coisas, a maior alegria é conhecer a Deus e viver para Ele, e ser amado por Ele, e ser guardado e conduzido por Ele. Portanto, há recompensas espirituais, mas não confunda com a teologia da prosperidade. 2 Coríntios 9:8 diz: Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênçãos. Presta atenção nisso. Olha que legal esse texto. A Bíblia está nos chamando a sermos generosos, porque Deus é capaz de nos conceder todo tipo de bênçãos. Gente, todo tipo, presta atenção nessas expressões. Para que em todo tempo, todo tipo de bênçãos, em todo tempo, vocês tenham tudo o que precisam. É tudo. Todo tipo de bênçãos, em todo tempo, tenham tudo o que precisam. Vejam esses superlativos que Paulo está usando para explicar o seguinte: gente, o nosso Deus se fez pobre para nos tornar ricos, ricos espiritualmente, para que nós estejamos supridos de tudo que nós precisamos, todos os tipos de bênçãos, em todos os momentos da nossa vida, não importa o que estamos passando, nós nunca teremos falta daquilo que nós precisamos, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ou como disse aquela criança lá em Piracicaba, a criança lá em Piracicaba foi no IBD, na escolinha dominical, e a professora tinha pedido para as crianças decorarem Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí a criança virou para a professora: decorei, né? Só que era lá de Piracicaba, né? E aí falou assim: o Senhor é meu pastor e nada mais me fartará. Gente, a memória não era tão boa, mas a teologia é perfeita. O Senhor é meu pastor e nada mais me fartará. É um Deus que nos concede bênçãos. E Ele nos concede não só para que a gente usufrua, mas para que a gente reparta. Ele nos dá para a gente repartir. Não é sobre nós, não é só para nós, é para repartir para os outros. E o grande foco desse texto, gente, a gente pensa que são as bênçãos, mas não são as bênçãos. O grande foco desse texto é aqui, ó: Deus é capaz. Deus é capaz. Deus, ele diz, pois é Deus quem supre, Ele é nosso supridor, Ele nos supre de tudo. É Ele quem supre. Não acha que é você, com teu talento, com tua inteligência, com teu brilhantismo, que está avançando na carreira, conseguindo importantes resultados e posições novas na sua carreira, e você acha assim: caramba, eu sou bom mesmo. Não, você não é nada. É Deus quem tem te abençoado. E ele diz: a semente para o que semeia e depois o pão para seu alimento. Olha que interessante. Deus, ele nos supre de duas coisas. Guarda isso para sempre. Deus nos supre de duas coisas. Deus nos supre da semente e do pão. A semente não é para comer. A semente é para plantar, semear. O pão é para comer. Sabe qual é o nosso problema? Nós somos tão gulosos que nós estamos comendo a semente e o pão. A Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo o seguinte, que Deus tem nos dado. Parte do que Deus nos dá é para semear. Parte do que Deus nos dá é para comer. A minha pergunta para ti é a seguinte: você está comendo a semente? A semente nos é dada para semear. Semear onde? Na obra de Deus. Na obra de Deus. Ele diz: da mesma forma Ele proverá e multiplicará a sua semente
Se você semear, não tem medo de semear, porque Ele te deu para semear. Ele vai multiplicar a semente. Ele não está falando que vai multiplicar o pão. Ele pode te abençoar de muitas maneiras, inclusive com o pão. Ele pode te dar muito. Mas Ele não nos dá muito para que a gente tenha mais. Ele nos dá mais para que a gente possa semear mais. Ele multiplica a semente para que nós possamos ser cada vez mais generosos e contribuir na sua obra e investir no reino de Deus. E produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. É isso. Frutos de justiça. É para isso que Ele nos abençoa. Para que a gente possa ser um instrumento nas mãos dEle, um instrumento de justiça nessa terra. Em tudo vocês serão enriquecidos a fim de que possam ser sempre generosos. Em tudo. Em tudo vocês serão enriquecidos. Gente, você tem ideia de quão rico você é em todos os sentidos? Em tudo. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam delas, eles darão graças a Deus. Quarto lugar, por que contribuir? Porque a generosidade cria um elo de amor e unidade. Paulo vai dizer logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão sua alegria com gratidão a Deus. Então veja, o que vai resultar da nossa generosidade? As necessidades do povo santo serão supridas e eles vão ter um coração cheio de gratidão a Deus por meio daquilo que nós fizemos. E aí Paulo termina dizendo nessa parte, como resultado dessa doação, desse serviço de vocês, eles vão dar glórias a Deus e eles orarão por vocês com profundo afeto por causa da graça transbordante que Deus concede a vocês. Presta atenção nisso. Nós contribuímos, suprimos. Aquelas pessoas quando recebem, elas são tomadas por uma profunda gratidão pelo cuidado de Deus na vida delas. E elas retribuem a contribuição com oração. Eles orarão por vocês com profundo afeto. Tem pessoas, gente, nessa cidade. Tem pessoas nessa igreja. Tem pessoas lá no Rio Grande do Sul que são alvos da nossa generosidade. Pessoas que a alegria está transbordando porque Deus tem cuidado da vida delas por meio de nós. E essas pessoas lembram-se constantemente da gente, agradecendo a Deus por nossas vidas. Isso cria um elo de amor. Alguns dão, outros recebem, enchem de gratidão e oram por nós. Está entendendo esse ciclo? Essa é a dinâmica do reino de Deus. Quem tem mais pode contribuir. Esses aqui estão orando por nós. É um elo de amor e unidade. E Paulo está dizendo exatamente isso. Que os irmãos de Jerusalém, os judeus, eles vão se aliar aos gentios. Os gentios estão contribuindo com os judeus. Isso cria um elo de amor e unidade na igreja. Olha que lindo. Nós recebemos um vídeo do pessoal do Rio Grande do Sul, pastor Maurício da Brasa Church. Eu quero pedir que vocês coloquem o vídeo agora. Fala aí, gente. Aqui pastor Maurício da igreja Brasa Church em Porto Alegre. A nossa igreja que atuou desde o início das enchentes aqui no Rio Grande do Sul em muitas frentes. Desde salvamentos nas casas, nós atuamos também administrando um abrigo com mais de 200 pessoas, dando alimento diário, distribuindo refeições. Administramos quase 5 CDs de distribuição de alimentos para muitas cidades, para muitas associações, para muitas igrejas e também para a população. E bem agora nós estamos atuando na limpeza das casas, reforma e também mobiliando algumas dessas casas. E eu estou passando aqui por um agradecimento muito especial. Quero agradecer a vocês da Igreja Red pela extrema generosidade que nos alcançou. Vocês nos apoiaram financeiramente num momento muito importante e os recursos que vocês nos enviaram foram alocados na ponta, abençoando aqueles que mais precisam. Então, eu quero agradecer de coração, o amor de vocês nos constrange e eu desejo que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. É isso que a generosidade faz. O coração deles está cheio de gratidão. E sabe o que Deus está fazendo no Rio Grande do Sul? Gente, presta atenção. No mês de maio, lembra que a diretoria trouxe aqui um gráfico que a gente olhou e falou assim, meu Deus, olha as finanças da igreja no mês de maio. Sabe o que aconteceu no mês de maio? A gente viveu como as igrejas da Macedônia. A gente deu para o Rio Grande do Sul além do que a gente podia. Nós demos sacrificialmente.
isso nos afetou. Porque a gente tem um elefante lá atrás para terminar até setembro. Mas olha a gratidão. Olha o que Deus está fazendo no sul. E olha outra coisa. Eu sou gaúcho. Para levar meus amigos na igreja era impossível. Por isso que Deus colocou no meu coração construir uma igreja como essa. Sabe o que aconteceu com os gaúchos? As igrejas viraram abrigos. E o povo que não queria pisar na igreja foi morar na igreja. O povo que não queria ouvir a palavra de Deus, agora está pedindo oração. Você entende o que Deus faz? E Deus está criando esse elo de amor e confiança e unidade entre as igrejas e o povo. A mesma coisa Deus está fazendo aqui em Indaiatuba. Eu não sei se vocês têm uma ideia do que nós estamos fazendo como igreja. Em média, por mês, nós doamos 15 cestas básicas. Nós temos uma rede de apoio promovendo ajuda nas casas das pessoas. Nós doamos em média 10 móveis por mês. Em média 5 famílias são assistidas com outras necessidades. Todo mês, famílias diferentes. Em média por mês nós temos 5 famílias sendo conduzidas a um advogado, a um psicólogo, a algum aconselhamento. Nós temos doação de roupas acontecendo semanalmente, com frio ou sem frio. Todo sábado, um pequeno grupo da nossa igreja visita uma ONG da nossa cidade. Estão visitando sem parar. Durante o mês de junho, julho e agosto, toda segunda-feira nós estamos doando 50 marmitas para o lar de moradores de rua. Toda segunda-feira a Red doa 50 marmitas para os moradores de rua da cidade, lá no local destinado pela prefeitura. O Pulse Jovens reconstruiu o jardim de uma ONG chamada Mais Vida, que recebe famílias e pessoas na luta como o câncer. Vai lá ver que lindo o que os jovens fizeram. Eles compraram o material, os bancos e criaram uma praça para esse pessoal. Projeto Moçambique, nós investimos também com doações financeiras. Apoio à Cristolândia, nós investimos também financeiramente na Cristolândia. Há uma cultura muito forte de generosidade na nossa igreja. Nada aqui falta. Nós estamos suprindo tudo que é necessário o tempo todo. Houve uma campanha de 10 anos de Red, que nós queríamos por 10 anos, 10 mil expressões de amor. Nós arrecadamos 10 mil itens. Entre brinquedos, doces, livros, bíblias, fraldas. Enviamos 2.000 bíblias para o Rio Grande do Sul. E gente, deixa eu falar uma coisa. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Nós temos um grande planejamento para 2025. Eu ainda não posso contar. Mas eu quero te contar uma novidade. Não é sobre um prédio novo. Não é. O prédio é só espaço para receber mais gente. Porque nós como igreja seremos o braço estendido da misericórdia de Deus a essa cidade, ao nosso país. É sobre isso. Para encerrar rapidamente, vamos lá, como contribuir? Essa semana uma pessoa virou para mim e disse assim: mas Tiago, eu sou novo na fé, como que faz isso? Paulo vai instruir. Paulo vai dizer como fazer isso. E a primeira coisa que Paulo diz é: procure uma igreja saudável. Sabe por quê? Porque existem muitas igrejas hoje no Brasil, inclusive na nossa cidade, na nossa região, de estelionatários. Tá? São traficantes da fé. Tá cheio, gente. Tá? Não existe igreja perfeita. Não existe. A Red não é perfeita. Mas existem igrejas saudáveis. Procure uma igreja saudável, que tem boa teologia, que cuida dos seus membros, que prega a palavra de Deus, que tem uma boa administração dos recursos. E o que significa ter uma boa administração dos recursos? Mas antes, veja alguns escândalos aqui no Brasil. A pastora do Pix, que em troca de oração pede Pix, né, e ostenta uma vida luxuosa. Essa foi uma reportagem do canal Terra, tá? A pastora do Pix, ela ora por você para Deus te abençoar. Você dá um Pix, ela ora, tá? Eu estou iniciando um projeto essa semana também, tá? Encanador acha mais de 3 milhões em parede da igreja de famoso pastor. Eu sei que igreja é essa, lá nos Estados Unidos. Eu estou pensando em dar um pulinho lá, quebrar umas paredezinhas lá, né?
pastor evangélico é investigado por aplicar golpes de cerca de 3 milhões de fiéis na igreja. Gente, é golpe para todo lado. Cuidado para não ser manipulado. Então, como eu sei se a igreja é saudável ou não? Olha o que Paulo vai dizer, olha o cuidado de Paulo. Vamos correr, tá? Agradeço a Deus porque Ele concedeu a Tito a mesma dedicação que eu tenho por vocês. Olha isso, eles escolheram Tito para ser o líder da galera. Eles escolheram 3 caras para recolher oferta. Tito foi discipulado por Paulo, ele tinha grande dedicação e ele foi visitar eles para recolher oferta. Com ele estamos enviando outro irmão que é elogiado por todas as igrejas. Eles escolheram alguém que tinha um testemunho e todas as igrejas falaram assim, é esse cara. Ele é íntegro como pregador das boas novas e ele foi nomeado pelas igrejas porque ele era íntegro para nos acompanhar quando levarmos a oferta. E Paulo continua dizendo, tem uma terceira pessoa, não pode ser um só. Tem que ser 3 no mínimo aí. Além disso, estamos enviando com ele outros irmãos que muitas vezes deu provas de seu bom caráter. Integridade, caráter. Tem muito líder sem caráter por aí, são aproveitadores, estelionatários. E que em várias ocasiões e de diversas maneiras demonstrou enorme dedicação. Pessoas dedicadas, pessoas íntegras. E aí Paulo termina dizendo, com tudo isso, nós queremos evitar qualquer crítica à nossa maneira de administrar. Olha o cuidado de Paulo com relação à maneira como administra as ofertas. Tomamos o cuidado de agir honradamente, não só aos olhos do Senhor, mas também diante das pessoas. Não, Deus sabe o que a gente está fazendo, as pessoas têm que saber. A gente tem que ser transparente, tem que ter prestação de contas. A gente tem que agir corretamente, não só diante de Deus, mas diante das pessoas. Paulo aqui está ensinando 4 coisas para nós. Os recursos têm que ser administrados por pessoas íntegras. Aqui na nossa igreja, nós temos líderes íntegros. Nós temos uma tesouraria que é liderada por homens íntegros, de bom caráter, de bom testemunho, de histórico em igreja, de recomendação. Nós temos conselho fiscal, diretoria, nós temos tesouraria, é um corpo de líderes e anciãos que cuida dessas coisas. A igreja deve nomear os seus representantes. Nós temos a assembleia da rede dia 11 de julho, vem participar da assembleia. A gente vai apresentar os homens, apresentar as finanças, abrir todos os números aqui. Transparência, tá? Gestão transparente e prestação de contas, 11 de julho. Nós teremos a Assembleia da Rede apresentando com toda a transparência os números da igreja, da obra. E gente, pastor, não toque em dinheiro. Sabia disso? Aqui na Rede a gente tem uma regra. O pastor não pode tocar no dinheiro. Só tesouraria. Tá? Nós recebemos o nosso salário, que é definido pela igreja. Tá? E nós não tocamos nisso. Métodos atuais e seguros de arrecadação. Naquela época, Paulo disse o seguinte, olha, recolham o dinheiro aí. E em cima disso, as igrejas criaram um negócio chamado gasofilácio. Já ouviu falar do gasofilácio? É um nome estranho. Mas as igrejas, em cima dessa história de Paulo, elas criaram um objeto quadrado muito estranho, que tem um buraquinho assim. A gente tem um gasofilácio lá na saída, mas ninguém nunca viu. Está escondido lá, mas tem um gasofilácio. Eu lembro que lá em Vinhedo, a secretária, ela esquecia, o nome gasofilácio é tão difícil que a secretária, ela dizia que não era gasofilácio, era, como que ela chamava? Não era gasofilácio, enfim, ela chamava um nome lá de sacrifício, esqueci completamente, mas nós seguimos. Mas eu quero contar 2 histórias. Primeira, uma igreja em Campinas. Durante a noite a igreja botava as ofertas do gasofilácio. E aí o zelador da igreja, ele desenvolveu uma técnica. Ele passava um anzol com imã, com um negócio lá, dentro do gasofilácio. E ele puxava as ofertas dos membros durante o domingo à noite. E a igreja foi empobrecendo, porque o zelador foi enriquecendo. Até que descobriram. Eu lembro que eu trabalhei em Vinhedo 11 anos. E a igreja, na época, ela tinha 2 pastores. Era eu e o André Fontana, que era meu mentor, e a secretária. Essa secretária nos bajulava muito. Pra você ter ideia, ela chamava o André, meu mentor, de Dedé, e eu era chamada de Titi. Então cuidado quando você me chamar de Titi, porque eu vou desconfiar. A gente ia para o nosso café da manhã, e ela fala, e a gente, o André chegava
acabado, em depressão. Ele falava assim: gente, nós estamos empobrecendo, a igreja não tem mais dinheiro, acabou, não sei o que está acontecendo. Foram, gente, 5 meses de terror financeiro. E o André chegava no café da manhã triste, abatido, e ele chorava. E aí a secretária, ela chorava: ai, Dedeco, titi. Aí a secretária começou a ligar para nós, falando assim: titi, quer um McDonald's? Eu falei: nossa, obrigado, quero, traz um Big Mac para mim, né? Quando eu fui descobrir que os Big Macs estavam sendo pagos com os dízimos da igreja, sabe o que aconteceu? Ela pegava o dinheiro, o envelope, a igreja cometeu um erro na época, aquela igreja, não essa, tá? Nós corrigimos tudo isso. Ela pegava o envelope e ia depositar no banco. Só que ela botava o valor lá, tipo assim, 50 mil reais de oferta para depositar. Só que ela colocava 5 mil dentro. E aí ela tirava o recibo de 50 mil do caixa, entregava para a diretoria, e ela conseguiu burlar lá o sistema da igreja lá de financeiro. A diretoria, o conselho fiscal cometeu um erro, e os gerentes do banco conheciam ela e confiavam nela, ligavam para ela: ai, fulana, você depositou errado. Ela falou: ai, eu botei um 0 a mais, era 5 mil mesmo. Gente, ela roubou milhares e milhares de reais da igreja. Por que a rede não tem um gasofilácio? Porque existem métodos mais seguros de arrecadação. Ai, que feio, igrejas que tem maquininha, QR Code. É muito mais seguro, gente. É muito mais seguro, vai direto para a conta. Não tem gente botando a mão no dinheiro. É muito mais seguro. Existem métodos mais atuais, e nós não temos aqui um período para recolher as ofertas aqui no culto, porque nós não queremos constranger nossos visitantes. Essa é uma questão nossa como membros da igreja, é uma responsabilidade, e ninguém tem que vir aqui ficar falando para vocês o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Você já entendeu, cara, qual é a tua responsabilidade como membro da igreja? Vai lá e deposita, e Deus te abençoe, tá bom? Métodos mais seguros e atuais de arrecadação, e a prestação de contas está constante disso. Segundo lugar, doe com alegria e não por obrigação. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá, não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama com alegria. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Ah, Tiago, mas e o dízimo? Não é o dízimo? Não. Deixa eu falar o seguinte: não é o Tiago que vai falar hoje, é o apóstolo Paulo, tá? O apóstolo Paulo, ele disse bem assim: cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Eu não concordo com Paulo, tá? É um absurdo o que Paulo está falando. Mas é Paulo, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Então, cada um decide quanto deve dar. Mas não contribuam com relutância ou por obrigação. Que tem muita gente, né, que quando vai dar, porque o devorador vai passar na minha casa se eu não der. Já viu esse papo em igreja? O devorador. E você vai ficar mal, vai gastar mais na farmácia, Deus vai cortar todos os recursos na tua vida. Gente, isso é mentira. Mentira. Estão te enganando, estão mentindo para você porque querem enriquecer em cima de você, estão te manipulando. Deus não nos trata assim. Aliás, se você deu por obrigação, porque o devorador ia passar na tua casa, a tua oferta não valeu de nada. Volta lá e pede o dinheiro de volta. E dá aqui com alegria. Não valeu de nada. Deus não... Gente, não é por obrigação. É com alegria. É com alegria, tá? Ah, mas então eu não preciso dar o dízimo, Tiago. Calma. Olha o que o Tim Keller disse. Deveríamos considerar o dízimo como o padrão mínimo de contribuição e buscar ir além dele. É um privilégio investir no reino de Deus. Devemos sempre investir o quanto podemos. Em suma, o dízimo não é mais uma regra. Era no Antigo Testamento, o Antigo Pacto. Acabou. A partir de agora, depois da ressurreição de Cristo, o dízimo é uma direção, o dízimo é um princípio. E eu creio que nós deveríamos estabelecer o dízimo como o padrão mínimo. Mas se você não tem condições, não tem problema. Mas Deus está nos chamando para ir além. Eu creio nisso. Deus ama quem dá com alegria. Ah, Deus tem prazer em quem dá com alegria. Terceiro lugar, planeje-se e doe proporcionalmente. Doem proporcionalmente aquilo que possuem.
Quem pode dar mais, dá mais. Quem não pode dar tanto, dá menos. Tudo que derem será aceitável. Não existe uma quantia que, mas eu não tenho condições. Lá na rede tem gente que tem mais condições do que eu. Não é sobre isso. Toda quantia é aceitável, desde que o façam de boa vontade, de acordo com o que tem e não com o que não tem. Não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de você. Gente, não é isso. Seja responsável com as suas finanças. Portanto, planeje-se e doe proporcionalmente. E olha o que ele diz, 1 Coríntios 16:2. No primeiro dia da semana, separem uma parte de sua renda. Então, a ideia do dízimo é o seguinte: o dízimo não é apelo. O que as igrejas fazem está errado. Chega lá no púlpito e fica assim, quem vai dar? Porque não sei o quê. Não é isso, gente. É uma decisão consciente, refletida, no coração. Eu decidi, eu vou contribuir isso aqui eu posso dar com alegria. Eu quero realmente investir no reino de Deus. Eu vou separar isso, porque como diz o Andy Stanley, vida generosa é contribuir de maneira premeditada, calculada, designada e emancipada do ativo financeiro pessoal. A nossa generosidade lá em casa, a gente nem tem acesso a ela. Já está toda programada. Pum, pum. Primeira responsabilidade do mês. Pum, pum, pum. Igreja, pessoas. Está tudo reservado já. Já nem é mais meu. Não tem acesso. Essa é a ideia. Planeje-se. Mas Thiago, agora não tenho condições. Organize sua vida financeira para que você possa fazer isso. Inclusive, nós temos investido na vida de pessoas que estão passando por necessidades. Nós contratamos o especialista financeiro. Deus tem colocado sonho na minha vida de criar um projeto que vai ajudar pessoas com dificuldade financeira. Nós temos contribuído pagando especialista para ajudar pessoas, para que elas possam chegar lá. Mitos da generosidade, é doar espontaneamente, é definido pelo que sobra, é somente para pessoas ricas, é importante só em grandes quantias. Tudo isso é mentira. Teve alguém que disse na pesquisa da Rede: às vezes tem a falsa impressão de que meu valor não faria diferença, já que ali muita gente tem um poder financeiro bem grande comparado ao meu. Ilusão. Aqui na nossa igreja, cerca de apenas 15% das pessoas contribuem. Pode até ser que os membros da igreja tenham muito dinheiro, mas o dinheiro está na conta deles e não na nossa. Use recursos temporários para causar impacto eterno. Aqui eu vou encerrar. Como dizem as escrituras, compartilha generosamente com os necessitados e os seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Use teus recursos temporários para causar impacto eterno. Deixa eu te mostrar uma tabelinha. Sabe o que é isso? Quando eu tinha 17 anos, eu tinha um sonho de construir uma igreja. Essas pessoas, o Wildomar, o pai, o James, o Israel, a Leteia, a Íria, a Nancy, a Márcio, o Claudemiro, o Vilmar, o Ronei, o André, o Tiago, a Eneida e a minha igreja unidos. Eles falaram o seguinte: Thiago, nós vamos investir nesse sonho. Eu não tinha dinheiro para ir para o seminário. A mensalidade era muito cara. Isso aqui foi em 2001, por isso os valores são baixos. Que você olha hoje os valores e fala assim: mas 15 reais eu dou, né? Não, mas naquela época era muito dinheiro. Isso aqui foi 2001, tá? Essas pessoas contribuíram durante 1 ano, 5 anos, 3 anos. E eu sou profundamente grato a Deus pela vida delas. Porque através dessa semente, essa é a semente. Esse é o fruto de justiça. Esse é o fruto de justiça. Foi nisso que eles investiram. E eles serão lembrados para sempre no reino dos céus. Nós não imaginamos o que Deus pode fazer com os nossos recursos. Mas Deus está pronto para multiplicar aquilo que nós estamos dispostos a repartir. Use teus recursos temporários para causar impacto eterno. Essa igreja precisa ser muito grata a essas sementes, a essas pessoas que semearam com sacrifício. Porque não é sobre uma igreja, mas é sobre levar pessoas a Jesus. E é isso que nós estamos fazendo aqui, levando milhares e milhares e milhares de pessoas a Jesus. E nós não vamos parar.
essa semana nós batizamos uma pessoa. E eu quero te convidar, vou te pedir mais alguns minutinhos, que a gente vai cear depois do vídeo. Eu quero te convidar a olhar. É sobre isso, presta atenção nesse vídeo. Hoje é o dia do seu aniversário. É o dia que você nasceu e hoje está nascendo de novo, em Cristo Jesus. Isso mesmo, te amo. Estamos aqui reunidos com esse casal muito querido, a Anitta e o Nicola. Hoje aqui nós vamos celebrar o batismo deles. Anitta, eu estou muito feliz de celebrar esse momento junto com vocês. Esse é um dos momentos que nós mais nos alegramos como igreja, é um dos momentos mais importantes para nós como cristãos. É o momento em que pessoas tomam sua decisão por Cristo. E eu queria te perguntar, como foi que tudo isso aconteceu na vida de vocês? Como que vocês conheceram a Jesus e por que estão aqui agora tomando essa decisão? Depois de fazer alguns exames, o médico determinou que ele tinha um tumor cerebral. Eu sempre tinha falado para o Nicola de gente ir na igreja e nós fomos por primeira vez na igreja. Acho que foram 3, 4 cultos depois que você publicou o livro. Nós estávamos nesse dia na igreja. E aí o Nicola falou assim para mim, eu quero comprar o livro. E quando ele comprou o livro, ele chegou aqui em casa e ele começou a ler. E eu nunca vi o Nicola ler um livro de pasta a pasta, de princípio para o fim. E ele leu em 4 dias, uma semana. E olhou para mim e falou assim, amor, esse livro mudou a minha vida. Mudou a minha percepção do que é Jesus. E ele falou assim, eu gostaria um dia de falar com o Thiago. Mas aí comecei a procurar pessoas da igreja que conseguiam falar. E eu cheguei até o Thiago para pedir ajuda e para pedir que nós precisávamos de ajuda espiritual com Nicola, porque para mim era difícil compartilhar tudo com ele e ele precisava de apoio também. Nós precisávamos de apoio como família também. Aí o Thiago veio para casa, ele compartilhou o evangelho com o Nicola muito receptivo, porque ele sempre foi... Cada palavra que o Thiago falava, chegava no coração dele, sempre. Ele falava assim, e ele, cada que chegava em casa, ele lembrava das coisas, da Bíblia, ele lembrava. Aí quando o Thiago veio aqui em casa, foi muito importante para nós. Principalmente para ele, porque ele foi no momento que ele aceitou Jesus. Ele já conhecia Jesus através do livro, mas a forma como o Thiago nos explicou o evangelho, como ele conseguiu entender, foi muito importante. Um dia no hospital eu perguntei para ele, quando ele estava internado, perguntei, o que você tem medo? Ele falou assim, tenho medo de morrer, mas perguntei por quê? Ele falou assim para mim, porque eu tenho medo de deixar você sozinha. E eu falei, eu não vou estar sozinha, eu estou com Deus, vai cuidar de mim. Pela provisão de Deus, ontem veio um cuidador e ele acredita em Jesus. E a gente perguntamos para o Nicola, eu falei, amanhã vem o Thiago. E ele falou assim, eu quero me batizar. A gente começou a conversar. Agora que eu peguei o livro, aí eu vi esse versículo que a gente ontem falou dele. O versículo é, não chore, veja, o leão da tribo de Judá é o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. A gente discutiu sobre esse versículo. Você lembra, amor, quem que é o leão? É Jesus. E através de Jesus é que nós temos a vitória. Porque a gente somos novas criaturas, porque já temos a vitória em Cristo, né? A gente conversou isso com ele. Então, Nicola, você não precisa temer o futuro. Anitta, você não precisa temer o futuro. Primeiro, porque nós temos a certeza da nossa salvação. Segundo, porque nós temos uma família que estará conosco. E uma família que estará com vocês. Essa família se chama Igreja Red. Nós amamos vocês e a partir de agora queremos cuidar de vocês. A pergunta que eu quero te fazer diante de toda a nossa igreja
e das pessoas que aqui estão presentes é: você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu creio. Você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos? Creio. Então, diante da tua fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nicola, você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Ele ressuscitou dos mortos? Nicola, Jesus Cristo é o teu Salvador? Então, diante da tua fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É sobre isso. Para refletir e praticar. Primeira, a verdadeira felicidade não está em acumular, mas em compartilhar. Segundo, use coisas materiais para investir em propósitos espirituais e fazer diferença eterna. Terceiro, Jesus abriu mão de todo o seu tesouro no céu para nos fazer o seu tesouro precioso. Nós somos o tesouro precioso de Deus. E nós somos o braço estendido de Deus, aqueles que precisam. Quero chamar nossa equipe, a equipe da Igreja Red, nosso staff, pessoas contratadas da Red para subir aqui. Uma salva de palmas para essa equipe responsável por essa missão. Eu sei que você vê uma grande organização aqui e existem muitas pessoas envolvidas, além de nossos membros e voluntários. Nós temos uma equipe contratada de tempo integral, trabalhando incansavelmente para levar crianças a Jesus, adolescentes a Jesus, jovens a Jesus, pessoas a Jesus, Red College, pequenos grupos. São tantas áreas, tantas coisas, mas tudo isso é sobre Jesus. E eu queria te mostrar quem são as pessoas que estão por trás de tudo isso, para que a gente ore e agradeça a Deus pela vida delas e entenda a responsabilidade que como igreja temos de contribuir para que essa missão avance, para que o reino de Deus avance. E nós vamos agora celebrar o batismo. Desculpa, a ceia. Vai ser o batismo que nós vamos. Lembrem-se, antes de você tomar, pode abrir, mas eu só quero te lembrar uma coisa. Jesus Cristo pegou o pão, partiu e disse: este é meu corpo que é dado em favor de vocês. Assim como nosso Salvador e Senhor se partiu por nós, agora nós estamos sendo chamados a nos partirmos uns pelos outros. A ceia representa isso, essa graça, esse favor imerecido derramado em nosso favor, e essa responsabilidade que agora nós temos de ser um instrumento dessa graça na vida de outras pessoas. Então quero te convidar agora a agradecer a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus pelo que Ele fez e pedindo que Deus nos abençoe para que nós possamos ser bênção. Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por essa igreja, por essa equipe, mas especialmente pela tua graça, pelo teu amor. Tudo que fazemos aqui é sobre Jesus, o nosso Salvador, que na cruz se partiu por nós. E Deus, hoje nós queremos, inspirados pela tua generosidade, também nos partir nosso tempo, nossos recursos, nossos dons, para levar pessoas a Jesus. Assim nós oramos gratos pelo teu corpo que foi entregue, teu sangue que foi derramado. Em nome de Jesus. Amém.